Não é de hoje que eu falo nos meus vídeos aqui sobre a produtividade brasileira. Está na moda olharmos agora nas manchetes e vermos que o Brasil alcançou a 8ª economia do mundo e que Lula quer que o Brasil seja a 6ª economia do mundo. Mas isso não muda em absolutamente nada o nível de riqueza da sociedade. Vamos entender por quê e como nós retrocedemos com relação à produtividade, o que é extremamente importante em 2024. A era da inteligência artificial. Vamos entender em números e derrubar mais uma narrativa petista. Vagas abertas para o workshop presencial Caos e Oportunidade, a 3ª edição. Será realizado dia 29 de junho, um sábado o dia inteiro, aqui em São Paulo. Falaremos sobre perspectivas econômicas e investimentos, que eu farei esse bate-papo. Traremos pessoas especialistas para falar sobre blindagem patrimonial, sucessão patrimonial, instrumentos financeiros para nos proteger dessas altas abusivas de impostos. Traremos também, claro que online, por ordem do STF, o Paulo Figueiredo, que está trabalhando tão intensamente pela liberdade de expressão no Brasil. Portanto, seja rápido, compre agora e garanta seu bônus exclusivo, que é a mentoria de 2 horas online comigo. Clique em Saiba Mais e adquira o seu ingresso. A produtividade nada mais é do que o quanto nós conseguimos produzir por hora ao longo de uma unidade de medida, por mês, no ano, não importa, mas quanto cada trabalhador de um determinado país ou região consegue produzir. Normalmente, dolariza-se isso justamente por ser uma moeda mais forte e termos um estudo padrão entre vários países. O que saiu hoje foi mais um estudo sobre a produtividade brasileira que está estagnada há mais de 35 anos. No geral, ao olharmos o número dessa produtividade, ou seja, o incremento de quanto um brasileiro na média produz por horas trabalhadas, subiu 0,3% ao ano de 2010 a 2023. Ou seja, nos últimos 13 anos, a produtividade brasileira subiu 0,3%. Em um mundo em constante mudança, na era da inteligência artificial, ficarmos parados no tempo significa retrocedermos em termos reais. Vamos lembrar que 1/3 da economia brasileira é composta por serviços, ou seja, o produto interno bruto brasileiro, o resultado de tudo que o país produz, 1/3 vem de serviços. Ao olharmos a produtividade nos serviços, ela caiu 0,3% nesse período de 2010 a 2023. Não é que sequer ficamos parados, nós retrocedemos em produtividade no setor de serviços. Já na área da indústria, a produtividade brasileira teve um incremento de 0,1% de 2010 a 2023. O agro, o setor que lidera a produtividade brasileira, teve um incremento de 5,8%. Portanto, ao pegarmos toda a média ponderada de todos esses fatores que compõem a economia como um todo, o incremento foi de 0,3%. Ou seja, vimos aqui que foi amplamente puxado pelo agronegócio, aquilo que é tão demonizado por governos de esquerda e principalmente pelo primata Luiz Inácio Lula da Silva. Mas essa produtividade, ela é composta basicamente por 3 fatores. Capital em uso. O que seria o capital em uso? Basicamente, máquinas e equipamentos utilizados pelos trabalhadores. Vamos lembrar que para você mexer em máquinas avançadas, em máquinas atualizadas, máquinas computadorizadas, é necessário também um nível mínimo de educação. Caso contrário, as máquinas computadorizadas de hoje em dia, obviamente, requerem mais, digamos, uso da educação dos trabalhadores do que simplesmente um apertar o botão. Portanto, primeiro ponto, capital em uso. E no Brasil, sabemos que a educação é complicada. Já fiz um vídeo sobre isso, mostrando os números da educação brasileira. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês acessarem. É dramático. Mas o segundo ponto que mede a produtividade brasileira é o índice de capital humano. Vamos lembrar que cerca de 30% da população brasileira é considerada analfabeto funcional, segundo o IBGE, e que eu deixei no link do descritivo do vídeo que eu falei sobre educação. 30% da população brasileira é analfabeto funcional e não tem condições de interpretar um texto básico.
Imagina essas pessoas sendo demandadas pelo mercado de trabalho com o uso de inteligência artificial ou de máquinas que necessitam o uso de computador. É claro que essas pessoas perdem lugar no mercado. E vamos lembrar que grande parte dessas pessoas que, graças a governos populistas, intervencionistas, mentirosos com narrativas que querem manter as pessoas debaixo de suas asas para que eles possam eternamente votar em quem distribui uma miséria de uma bolsa, essas pessoas poderiam ter crescido ao longo da vida, incrementado seu conhecimento, sua educação, seu conhecimento em tecnologia e, portanto, fazerem parte de uma sociedade hoje muito mais automatizada e computadorizada e não ficando à margem da sociedade. Mas justamente para o PT isso deu certo. Afinal de contas, eles ainda continuam angariando votos. A verdade é que vem caindo, mas de qualquer maneira, isso é importante. Ou seja, quanto que o país perdeu ao longo das últimas décadas em que poderia ter colocado essas pessoas à margem da sociedade para efetivamente serem bem educadas. Mas, obviamente, isso, o status quo, o governo populista, principalmente da esquerda, não quer que isso aconteça. Falamos, portanto, de dois fatores de produtividade: capital em uso, índice de capital humano, e o terceiro dele é a produtividade total dos fatores, que nada mais é do que o uso da eficiência dos fatores de produção, trabalho e capital. Será que ao longo do processo produtivo, aqui no Brasil, o capital e a mão de obra têm sido utilizados de forma eficiente? Claramente não, uma vez que nós vimos essa produtividade brasileira estagnada desde 2010 a 2013. E pasmem, segundo alguns estudos, essa produtividade em termos reais está estagnada desde 1981, como conseguimos ver nessa matéria publicada, inclusive, pela UOL. O que a gente consegue entender e tirar disso aqui no Brasil é que, basicamente, nós temos uma filosofia de vida que nos foi ensinada que é totalmente equivocada. Uma filosofia que prega um Estado grande intervindo na sua vida, decidindo sobre grande parte daquilo que nós produzimos ou consumimos, ou como devemos produzir e aprender um processo de produção, ou até mesmo a interferência que eles têm em nossas vidas, em nossas famílias, de forma direta. Essa filosofia foi colocada em nosso DNA ao longo de gerações. E quando pleiteamos mudanças mais bruscas, nos chamam de maluco. Ora, se algo não está funcionando, por que é que não podemos tentar o novo? Qual é o grande medo das pessoas em deixarem de sustentar um Estado arcaico, um Estado inchado e completamente caro para um serviço que ele te entrega de forma miserável? Se você tivesse esse dinheiro devolvido a seus bolsos, você teria total liberdade para escolher a forma como você quer viver e não sustentar o judiciário mais caro do mundo, o legislativo mais caro do mundo, o executivo e um bando de empresário perdulário que fazem parte dessa casta estatal que adora manter privilégios para os seus setores. É claro que ficaria muito mais barato e muito mais eficiente. Por isso, a gente precisa de um choque de ideias, uma mudança de política e uma mudança de filosofia. Aprendermos que o mundo nem sempre foi organizado dessa forma e que os estados vêm crescendo de forma bruscas para atingir hoje entre 35% e 60% do PIB, como é o caso da França, em que eles querem controlar absolutamente tudo de nossas vidas. As pessoas estão amplamente acostumadas a achar que determinada ação é obrigação do Estado, mesmo que te entregue de forma cara e, portanto, ineficiente, com uma baixa produtividade. Quanto mais nós aceitamos isso, mais o Estado tende a crescer e menos eficiência a gente colhe em nossos serviços. Basta olhar, tudo que está à nossa volta foi produzido pela iniciativa privada, apesar da existência do Estado, apesar de tudo que eles nos atrapalham, e não por conta da existência do Estado. Pense um pouquinho nisso. Mas seguindo um pouco aqui nos números da produtividade, que não param de impressionar, entre os anos de 2002 e 2010, a produtividade cresceu, em média, por ano, 2,2%. Vamos lembrar que esse foi um período em que o mundo crescia, a China estava crescendo mais de 10% ao ano por conta dos investimentos em infraestrutura, transformando uma parte da população rural em população urbana. As consequências agora do intervencionismo por lá estamos vendo agora. Mas entre 2002 e 2010, eles demandavam grande parte dos produtos que nós exportamos, commodities, petróleos, e os preços das commodities estavam
lá em cima. Com isso, o Brasil tinha mais entrada de dólares, que mesmo com a corrupção petista e com os desvios e com os gastos públicos ineficientes do Estado, a gente conseguia apresentar superávit. Já no segundo governo Lula, esse superávit começou a cair e culminou, obviamente, com uma crise que foi nos governos da Dilma, uma das piores presidentes que o Brasil teve. De qualquer maneira, o que a gente vê é que entre 2002 e 2010, por conta desse cenário externo, a produtividade cresceu em média ao ano 2,2%. E de 2010 a 2023 crescemos míseros 0,3%, como falamos, puxado amplamente pelo agronegócio. Entre 2002 e 2010, com esse superávit que eu falei, que conseguimos graças a essa exportação e a China pujante e os preços das commodities lá em cima, o Brasil tinha uma previsibilidade de entrada de capitais que permitia mais investimentos em máquinas e mão de obra, coisa que hoje já se inverteu. Hoje o Brasil apresenta um déficit nominal que ultrapassou o da pandemia, de mais de 1,04 trilhão de reais nos últimos 12 meses. Sem computar os juros, o nosso déficit atingiu mais de 266 bilhões de reais. Ou seja, temos claramente na economia um gargalo extremamente importante, que é justamente o ambiente de negócios, o ambiente intervencionista, um Estado muito grande e ineficiente, mudanças de regras. Na semana passada, saiu uma entrevista com o responsável do Pinheiro Neto, um dos escritórios mais conceituados de advocacia em São Paulo, falando, um advogado, que o Brasil tem zero segurança jurídica. Temos mudanças de regras do dia para a noite, novas leis, novas regras, pagamentos retroativos que simplesmente destroem a previsibilidade do caixa de uma empresa, que obviamente para de contratar ou diminui a sua contratação ou até mesmo começa a mandar as pessoas embora. Temos um alto custo trabalhista que permite uma regra de trabalho completamente inflexível, apesar de ter melhorado um pouco durante o governo Temer. Ou seja, o nosso ambiente de negócio ele é hostil a novos investimentos. Não paramos de ver novas matérias mostrando que investidores e gestores internacionais têm olhado para outros países emergentes. Temos a sorte de que os outros emergentes também estão passando por problemas. A Rússia em guerra, a Índia ainda extremamente pobre, apesar de ser extremamente promissor, o México, que acabou de eleger uma presidente completamente intervencionista que quer fazer mudanças na Constituição, Colômbia, África do Sul são economias pequenas, a Argentina começando a atrair novos olhares para investidores internacionais e, portanto, muita coisa sobra para o Brasil, apesar de toda essa falta de previsibilidade e segurança jurídica, repito, como foi mencionado por um dos principais escritórios de advocacia do Brasil, o Pinheiro Neto. Olhando mais aqui, na década de 80, nós precisávamos de 2 brasileiros para o que um americano produzia. Ou seja, nós tínhamos uma produtividade basicamente 50% do americano. Hoje, em 2024, isso piorou drasticamente. Nós precisamos de 4 brasileiros para o que um americano produz. Ou seja, nós temos 1/4 da produtividade do americano. O que um americano produz em 15 minutos, um brasileiro precisa de 1 hora para produzir. É claro que isso afeta diretamente o produto interno bruto, a geração de renda, e com isso, os investimentos frente ao PIB no Brasil está hoje, 2024, em 16,9% do PIB, segundo o IBGE. A Coreia do Sul, por exemplo, que tinha uma produtividade pior que a brasileira no começo dos anos 80, hoje tem uma produtividade 3 vezes melhor que a do Brasil. E os investimentos frente ao PIB por lá estão em 31,7% do PIB. Aqui, repito, 16,9%. Com isso, voltamos à parte filosófica. O problema é a mentalidade estatizante do brasileiro que nos foi colocada ao longo das últimas gerações. Em 1980, a participação do Brasil no comércio global era de míseros 1%. Quanto é a participação hoje em 2024? Os mesmos míseros 1%. Portanto, nos mantivemos como um país fechado, com uma mentalidade fechada. Quando temos problemas na área do trabalho, decidimos intervir. Decidimos criar barreiras para proteger os trabalhadores, que leva, obviamente, a mais desemprego com a rigidez do mercado de trabalho. Quando temos produtos estrangeiros competindo aqui no Brasil, a gente cria barreiras protecionistas, supostamente para proteção da indústria nacional. Assim, mantivemos uma produtividade completamente estagnada nos últimos anos, com medo da concorrência, pedindo proteção estatal.
com medo de novas flexibilizações, porque senão você vai causar um mal aos trabalhadores. Ora, você pode causar um bem no curto prazo ao proteger o seu setor. No médio e no longo prazo, o brasileiro, o que acontece? Fica com a produtividade estagnada por décadas. E essas pessoas continuam à margem da sociedade, dependendo de bolsas, governo para sustentar. E nós, cada vez mais, debaixo de regimes autoritários que mentem descaradamente para que essas pessoas não cresçam em produtividade e não façam parte da economia. Caso contrário, elas não votam mais nesse tipo de governo. Foi inclusive o primata Lula que falou há pouco tempo atrás que as pessoas que mais estudam não votam no PT. Para finalizar, vamos lembrar que a produtividade brasileira dos anos 50 aos anos 80 cresceu. Era justamente nessa época que nós estávamos industrializando o país, com toda a intervenção, com aumento de gasto público, com aumento de impostos, isso sim, que trouxe consequências que pagamos também nos anos 80. Mas o que nós tivemos foi que, basicamente, esse nosso processo de industrialização, ele foi voltado para dentro, para o protecionismo, para o mercado fechado, com substituição de importações em vez de estímulo à exportação, como foi feito, por exemplo, a Coreia do Sul. E hoje vemos nitidamente um país desenvolvido, Coreia do Sul, e um país completamente atrasado, que é o Brasil. Isso fez, obviamente, com que as indústrias do Brasil não focassem em competitividade internacional. Sempre encontramos barreiras intervencionistas e sempre encontramos barreiras para proteger o tal nacional. Assim, mantemos um país fechado, uma população que filosoficamente passa a defender e acreditar nas garras estatais, querendo um benefício no curto prazo que este pode até parecer. Olhando em 20, 30, 40 anos, seguimos sendo um país completamente atrasado. A verdade é que o mundo hoje, com a demografia em queda, inclusive o Brasil também, onde hoje temos basicamente 1,6 filhos por mulheres aqui no Brasil, quando nos anos 50 eram 5, 6 filhos, a demografia mostra que menos pessoas estão nascendo, menos pessoas, portanto, comporão o mercado de trabalho daqui a umas décadas, as pessoas vivendo até mais tarde, que dependerão do Estado em grande parte, e por isso, quanto menos pessoas no mercado de trabalho, com menos preparo, como é o que estamos vendo hoje, basicamente, o crescimento dos países daqui para frente dependerão exclusivamente da produtividade, como produzir mais em menos horas. E o Brasil, mais uma vez, está parado no tempo. Ou melhor, estamos andando para trás em termos reais. Essas são as ideias do primata Lula e todo o seu entorno. Seguimos.